Olá pessoal, aqui quem fala é Douglas Ribeiro do canal Diário de Magista, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tempo, espaço, em questão dos trabalhos espirituais. Muitas pessoas fazem os ritos, seja elas contratando, seja você iniciante na magia, seja você estudante e praticante, não importa. Às vezes a gente tem a questão do tempo, né? A gente fica pensando e comparando alguns rituais que são rápidos, resultados rápidos, e outros demoram ao ponto da gente até ficar na dúvida se deu ou não certo. E nesse vídeo aqui eu quero passar um pouquinho sobre isso para que vocês possam se organizar. É muito bacana essas coisas, eu passo muito em lives, a gente faz temas escolhidos lá no nosso grupo e eu abranjo lá um tema mais aberto, conversando diretamente com vocês. Aqui nesses tipos de vídeo é mais voltado para um tema específico e mais rápido e direto. Então, para você que estiver realizando o rito, é importante você ter um caderninho chamado Grimório, o Livro das Sombras, um caderninho separado para você fazer suas anotações. Isso daqui para quem realiza os rituais, tá? Praticantes, estudantes, profissional obviamente já sabe disso e etc. Para aqueles que estão contratando, você pode ter apenas uma noção da data que você fechou o serviço, para ter uma noção se demorou. Agora, questão de tempo, é muito importante dizer que o tempo, isso já provado pela ciência, como a frase visão de Einstein, que o tempo ele não é absoluto, mas ele é relativo. Então o tempo é muito relativo para cada visão. Vou dar um exemplo bem simples. O sol, a gente recebe a onda do sol, a gente vê a luz do sol nitidamente, né, nas coisas, ao nascer. Mas aquela luz para chegar à Terra, pela distância, leva 8 minutos. Pode parecer pouco, mas 8 minutos é o que difere você de perder um ônibus ou não para ir para o seu trabalho, de queimar ou não um prato que você está fazendo, de estar vivo ou não em um acidente. Muito menos do que 8 minutos. Em questão de segundos, a gente pode viver ou morrer. Você pode ver isso em pessoas que dependem de doações de órgãos ou de luz no hospital, né? Caso falte, pessoas não podem ter esse perigo, essa questão de faltar uma luz, porque pode morrer, porque está sobrevivendo através de aparelhos. Então isso é uma questão que você consegue ter noção do tempo. Durante um rito, você faz o ritual, você faz o acordo com a entidade ou divindade, não importa, né? Você faz lá o rito com o objetivo. Para esse objetivo se manifestar, ele vai levar um tempo. Essa questão do tempo também ela é relativa de forma espiritual. Se você for seguir em questão bíblica, é óbvio que não é daquela forma exatamente desenhada, mas até mesmo a criação do sistema em que vivemos, o sistema solar, levou 7 dias. Se for olhar pela análise, é óbvio que não vamos levar o pé da letra. Porém, eu quero dizer que tudo tem o seu tempo. Na própria terra, você repara que se for plantar uma semente, ela não vai gerar o fruto no mesmo dia. Mas você consegue já adiantar o processo dela, deixando o solo organizado, fazendo as coisas da melhor forma possível para gerar e germinar aquela semente. O ritual é a mesma coisa. Pode não haver uma possibilidade. E você vai lá e cria essa possibilidade através do rito. E com algumas atitudes você pode vir a acelerar esse processo. Mas por que alguns ritos é mais rápidos e outros não? Questão de, novamente aqui eu repito a frase de o tempo não é absoluto, ele é relativo. Então é questão de vivência de cada pessoa, de situação para cada pessoa. Às vezes, em um rito de prosperidade, você já tem tudo para dar certo. Só faltava um empurrãozinho, uma oportunidade, uma situação, ou você vê o que você não enxergava. E no rito você fez e te dá aquele impulso de coragem, te dá aquela oportunidade da pessoa te chamar para alguma situação de negócio. Não importa. A oportunidade vem mais rápido, por assim dizer. Para algumas outras pessoas, é necessário talvez um estudo de uma determinada área
para que essa pessoa venha prosperar depois de um determinado tempo, porque ela não tinha preparação nenhuma, diferente da outra que poderia ter algum tipo de preparação, mas não tinha oportunidades. Então, para essa outra que demorou um pouco mais, ela teve que se preparar, teve que surgir a oportunidade para ir concretizar a situação. Então, seja você fazendo um rito ou não, é importante você ter um caderninho. Para aqueles que fazem o ritual, ter o grimório, que aí você anota: eu fiz o ritual tal dia, usei a entidade tal dia, né? Eu trabalhei em conjunto com a entidade tal dia, foi feito assim, 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 organizando e anotando tudo. E aí você vai saber quando teve o resultado. Não que você tenha que ficar lá lendo sempre para ver o tempo que vai levar, mas quando você tiver o resultado você vai saber, óbvio, né? Você veio atrás desse rito, e aí você vai lá e vai comparar o tempo. Você vai ter a noção de tempo de cada entidade que você trabalha em situações, seja na área do amor, da prosperidade, da saúde, etc. Para aqueles que contratam, é importante anotar para que você não tenha desperdiçado seu dinheiro, obviamente. Porque muitas vezes a situação não se resolveu e você vai ficar pagando de terreiro em terreiro, mago em mago, bruxo em bruxo, feiticeiro em feiticeiro, e não vai alcançar aquilo que você deseja. Primeiro porque você quer no seu tempo. Sim, você quer no seu tempo. Por mais que você diga, não, é sim, é no seu tempo. Primeiro porque você quer controlar algo que não está nas suas mãos. Você quer controlar a situação da sua vida. Da sua vida você está nas suas mãos, né? Mas daquele momento, né? Do universo, né? Daquilo que não está exatamente na sua mão. Tipo, uma oportunidade de emprego, um término para resolver, ou alguém que você quer conquistar. Não importa, a saúde, ou uma doença que você quer atacar alguém, algo do tipo. Você quer mudar aquela realidade rápido. Então para você é emergente, mas nos seus olhos, novamente, é relativo. Então nos seus olhos aquilo tem que ser urgente. Mas aí vem a questão se você fosse praticante, você estudaria a questão de como funciona. Mas você não é praticante, você é uma pessoa que está contratando. Vamos ver, por exemplo, um psicólogo. Você contrata um psicólogo porque você está passando por uma situação onde você quer melhorar a forma que você lidar com a sua vida ou com seus pensamentos. Você contratou ele. O psicólogo, ele sabe que o problema não vai se resolver em um dia. E ele vai trabalhar isso em você sempre. E com a ajuda talvez de remédios ou outras áreas como hipnoterapia, algo do tipo, auxiliares. Você viu que o profissional pode resolver o problema e que vai determinar um tempo para poder resolver. E você pode contratar ou não. Mas você confia nele porque existem estudos sobre a situação e ela é menos difamada, né? Na magia não. Na magia você ouviu dizer. Na magia você acha que é em 7 dias, 3 dias. Na magia, assim como em muitas áreas, tem muitos 171 que vai querer te vender coisas através da sua dor. Vai aproveitar de você estar sofrendo por um determinado motivo. Seja ele amor, seja ele saúde, não importa. Ele vai ganhar por cima da sua dor. Isso não tem problema, porque na maioria das coisas são assim. Não é assim que você compra um caixão ou compra um remédio? Então, todo mundo vende as coisas através da dor do outro, né? A dor não necessariamente física, mas a dor de faltar algo, né? Aquele objetivo que a pessoa deseja. Então, você não quer saber como funciona, você só quer que funcione. Eu estou fazendo exatamente esse tipo de materiais, vídeos e estudo, coisas mais rápidas, embora esse vídeo aqui seja um pouquinho mais demorado, para mostrar exatamente essa questão. Resumir para você que se o próprio universo leva o seu tempo, se o Sol leva o tempo para trazer a luz à Terra, se o nosso planeta tem um tempo próprio para girar em torno de si mesmo, se a gente tem um tempo determinado para acontecer situações no nosso organismo, no próprio organismo Terra, como o cabelo crescer, uma unha crescer, uma fruta germinar, as estações do ano, tudo tem seu tempo, é porque existe uma organização. Não tem como você burlar essa organização, mas você consegue acelerar algum processo. Já dei o exemplo da fruta. Você pode pegar fruta muito mais rápido. As pessoas pegam árvores e conseguem germinar a semente, né, trazer o fruto muito mais rápido
antes dessa árvore se tornar gigante. Você vê aí árvores bem pequenas, que eles fazem um processo de acelerar o fruto. E hoje em dia a gente consegue frutos maiores, mais doces, né? A gente consegue, através de agrotóxicos, através de várias coisas, né? De estudos humanos, seja eles benéficos ou não maléficos, não importa. Eles aceleram o processo e fazem com que tenha alimentação em grande escala. Ou seja, a gente ainda consegue acelerar algumas coisas, mas não dá para fugir. É necessário plantar manga para nascer manga. Você não vai conseguir plantar goiaba e nascer manga. É necessário utilizar também das estações do ano, da energia do sol, da energia da lua, dos alimentos, de agrotóxicos, de várias coisas para poder ter aquele resultado. A magia é a mesma coisa. Você fez o rito, você criou uma possibilidade, mas não existe como acelerar em várias coisas. Uma ou outra coisa por cima pode destruir. Você querer controlar tudo pode destruir. A forma com que você age pode destruir. Tenta entender que se você está fazendo aquilo, se você está contratando aquela pessoa, você deve confiar no trabalho dela. Como eu vou confiar? Pesquisa sobre. É como se você estivesse contratando um tipo de serviço. Pesquisa sobre o nome, os feedbacks, o que está ensinando, até mesmo materiais que expliquem como funciona. Então você vai poder pesquisar e entender como se trata, vai entender como agir para poder acelerar a situação para si mesmo. Então, dito isso, não fica ansioso ao fazer um ritual. Larga a ansiedade. Só deixa as coisas acontecerem. Você criou uma nova possibilidade e essa possibilidade ela vai retornar no momento certo. Pensa comigo, se você foi lá, terminou um relacionamento de uma forma horrível, tá com energia super densa, não é fazendo um ritual hoje, que hoje mesmo, amanhã, a pessoa vai estar já lembrando de você, voltando totalmente apaixonada, esquecendo tudo que aconteceu. Isso não só ela, mas e as pessoas que souberam o que pode ter acontecido, e as pessoas que foram influentes nessa situação, sabe, num trabalho que você perdeu, aí houve toda uma briga com todas as pessoas, num relacionamento, numa forma de serviço, você vai lá e quer fazer um ritual para prosperar, mas você vive numa família onde as pessoas não têm a mente próspera, sabe, o tanto de situação ao redor, às vezes da sua situação deve ser mexida, e as entidades sabem onde trabalhar, mas você não, você tá tão cego que você acha que é um mundo de mágica, que fez hoje, pã, agora acontece, não é assim. Por isso que eu digo, para algumas pessoas são mais aptas, porque às vezes ela já tá no ambiente certo, tá tudo organizado, ela só precisa de um empurrãozinho, e ela faz o rito e pã, rápido. Outras não, outras estão num ambiente que não é legal, estão com a forma de pensamento que não é legal, estão numa situação onde o outro que às vezes ela quer trazer, né, seja alguém para amarrar, seja alguém para destruir, não importa a situação, tenta pensar um pouco. O ambiente influencia, a situação influencia, tudo é relativo. Então, para destruir alguém, por exemplo, às vezes teria que atingir no financeiro, depois no amoroso, e várias coisas para poder desestruturar aquela pessoa que às vezes tem uma mente bem blindada. Para trazer alguém de volta, teria que às vezes afastar amizades, fazer aquela pessoa perdoar o que guarda de você, fazer ela te rever com os olhos mais maduros. Você teria que ajudar e mostrar que realmente não é aquela mesma porcaria que era antes, que fez separar, porque se fosse bom não tinha separado. Fazer com que as outras pessoas melhorem. Então eu vou ter que fazer muito trabalho? Não. Às vezes você fez um trabalho e a entidade já vai trabalhar e mexer em tudo isso. Mas entende por que para algumas situações são mais demoradas e outras não? Eu fiz um rito e quero conseguir um emprego, mas ainda não consegui. Você não tem estudo, não tem preparo e não quer arriscar, não quer tentar, mas quer o resultado. Então às vezes leva um tempo porque você ainda vai se preparar. Vai surgir a oportunidade, você vai ter que ir, arriscar. Continuar no mesmo não adianta. Fiz um ritual de saúde, mas continuo fumando, continuo fazendo os mesmos maus hábitos. Não vai ter como curar. E matemática básica é simples. Então a gente tem que ter o pé no chão e saber que nossa parte a gente tem que fazer e também tem que confiar. Se é necessário fazer um reforço, consulte antes. Eu ainda costumo fazer uma leitura para ver. Se sair que não precisa, eu falo. Porque às vezes de muita dosagem pode destruir. A água é bom para a saúde, mas beber demais pode te causar morte por excesso. Comida é necessário para te dar energia, mas em excesso pode vir a te dar um sobrepeso e uma doença no corpo, algo do tipo. Exercício é bom, mas demais pode vir a estragar
algumas partes do seu corpo fazendo mal à saúde, lesões, etc. Dormir é bom, dormir demais pode te causar depressão. E por aí vai, tudo em excesso faz mal. Então, dito isso, é para vocês pensarem um pouco e analisarem, que aqui eu mostrei desde o macro, né, no universo, mostrando um pouco do sistema solar, né, do sistema que a gente vive, como é que o universo é. E aqui eu falei pouco, se eu fosse falar mais é melhor em uma live. Desde situações pessoais, desde pessoas que praticam ritos, desde pessoas que contratam. Então, é necessário entender que tempo é relativo, não se dá tempo, magia não dá resultado em 1, 2 dias para todo mundo. Tá? Tem rituais que eu fiz que já levou 1 ano e um pouquinho mais às vezes, mas o resultado vem. E vem através do que você também possa fazer. Tem coisas que não estão no seu controle, como a situação de resolver a vida do outro, para ele tomar a decisão de vir até ti. Então tem coisas que você não pode interferir diretamente, porque se você for interferir diretamente, você vai atrapalhar por querer mostrar e moldar tudo à sua forma. E nem tudo é da sua forma, você não sabe exatamente como fazer as coisas melhor. Nem eu sei. Eu faço o rito e a entidade sim sabe. Ela tá lá 24 horas vendo como agir a pessoa, qual as melhores maneiras de fazer aquela pessoa te ver como você queria que ela te visse. E muitas vezes ela vai mexer também em você para que você haja como ela quer, como ela te vê, como deveria ver para poder se apaixonar por você. Um exemplo, você poderia passar por uma situação que vai ser muito ruim e isso vai te tornar uma pessoa talvez mais fria ou uma pessoa um pouco mais calculista, e aquela outra pessoa que você quis amarrar, ela só vai começar a se apaixonar por você, e quando vê você passar por isso, não vê você passar por isso, mas vê você agir diferente por conta disso, isso vai trazer um olhar diferente nela. Ela vai ver que você mudou. Então a entidade sabe o que fazer. Confiar é isso. Dito isso, se você quiser um trabalho feito no rudo por um profissional, se quiser conhecer mais sobre meu trabalho ou estudar conosco, basta me chamar no número 619-9660-3484. Todas as coisas vai estar aqui descrito no vídeo, tá? Você pode baixar um dos nossos livros e estudar conosco, totalmente gratuito, ou pode fazer parte de um dos nossos cursos, ou estudar conosco no nosso grupo de desenvolvimento espiritual gratuito, onde eu faço leitura de tarot toda semana, rituais toda semana, temas de live, temas de vídeo e muito mais coisa totalmente gratuita, tá bom? Um grande abraço, obrigado por assistir esse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário sobre o que você achou, sobre tempo que você já levou para ter algum resultado com o trabalho, seja meu ou de outra pessoa, e sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.